Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Sejam bem-vindos ao novo programa Política Impura. Vamos falar hoje de um acontecimento quase histórico na vida dos Estados Unidos da América e, de certo modo, até no mundo, que é a aprovação ontem pela Câmara dos Representantes, o Parlamento dos Estados Unidos da América, do impeachment do presidente Donald Trump. Em 231 anos de história dos Estados Unidos, é a terceira vez que é aprovado o impeachment de um presidente na Câmara dos Representantes. O impeachment vai agora para o Senado e é previsível que no Senado suceda aquilo que sucedeu na Câmara dos Representantes, que os republicanos, que têm a maioria no Senado, votem contra o impeachment e, portanto, o impeachment que precisa no Senado de uma votação de 2/3 favorável para ser concluído, não terá essa maioria qualificada. Simplesmente, este impeachment de Donald Trump representa algo de particularmente importante, grave, perigoso, não só para os Estados Unidos da América, mas para os países que prezam e praticam a liberdade e a democracia. O presidente Donald Trump foi investigado por procurar corromper o presidente da Ucrânia, oferecendo-lhe ajuda monetária e militar, em troca de uma investigação sobre uma hipotética corrupção, hipotéticos favores que Joe Biden, candidato à presidência e que Trump considera o adversário mais perigoso da sua reeleição, que fosse feita uma investigação à atuação de Joe Biden na Ucrânia, nomeadamente atos de corrupção, e ao seu filho, Hunter, que é presidente de uma empresa petrolífera ucraniana. No fundo, aquilo que Trump pretendia era assegurar a eliminação de um adversário perigoso para ele na corrida presidencial e, em troca disso, ele estaria disposto a dar aos ucranianos, ou melhor, eventualmente até ao presidente ucraniano, dinheiro e material bélico. Claro que isto, no fundo, é um ato de corrupção, é um ato de utilização dos bens do Estado em proveito pessoal e é uma viciação da verdade democrática dentro dos Estados Unidos da América. Os resultados eleitorais nas próximas eleições seriam, de certo modo, alterados, porque algo de grave impenderia sobre o candidato democrata, o principal candidato democrata, ou alegadamente o principal candidato democrata, e a gravidade dos factos levaria à reeleição de Trump. Aliás, já foi com um golpe semelhante que ele conseguiu suplantar Hillary Clinton na eleição de 2016. Curiosamente, perante factos tão graves que, no fundo, indiciam corrupção, utilização de dinheiros públicos para fins privados, falsificação dos resultados eleitorais, perante isso, curiosamente, todo o Partido Republicano, em uníssono,
197 membros da Câmara dos Representantes votaram contra o impeachment, enquanto que do lado democrata 230 votaram a favor do impeachment. Isso tem um significado extremamente grave. É que, pela primeira vez, o Partido Republicano se uniu em torno de um presidente manifestamente corrupto, manifestamente falsificador, manifestamente utilizador em proveito próprio dos bens públicos e que manifestamente também está a cometer atos de traição à própria América. Repare-se que em 1995 o Partido Republicano na Câmara dos Representantes votou a favor do impeachment de Clinton. Ora, o caso de Clinton era um caso que, se fosse aqui na Europa, nem sequer era levado a qualquer parlamento. E não era por uma razão muito simples. É que se tratava de um relacionamento sexual de Clinton com uma funcionária da Casa Branca e aqui na Europa isso nunca seria notícia de primeira página ou pelo menos não teria os efeitos políticos que nos Estados Unidos tiveram. Os Estados Unidos, no fundo e particularmente o Partido Republicano, com uma hipocrisia enorme, pretendeu utilizar esse relacionamento de Bill Clinton como funcionário da Casa Branca para o afastar da presidência da República. Isso repete-se por um caso que na Europa não teria qualquer dignidade. O Parlamento não se debruçaria sobre isso e qualquer presidente poderia perfeitamente recusar-se a depor sobre uma questão que lhe dizia respeito a ele e à pessoa com quem ele se relacionava e a mais ninguém. Repare-se que, nesse caso, no caso de Clinton, o Partido Republicano optou pelo impeachment. Neste caso, um caso tão grave para o bom funcionamento das instituições democráticas, para a dignidade e a honestidade da República, o Partido Republicano colocou-se todo ao lado de um presidente que o grande ator Robert De Niro apelidou de um presidente gangster. De Robert De Niro chegou a dizer que nunca interpretou a figura de nenhum gangster que tivesse a malvadez e o cinismo de Donald Trump. É até aqui que caiu o Partido Republicano. A América sem um Partido Republicano que esteja fundado no mínimo de dignidade, de transparência, de lisura do funcionamento das instituições, que não esteja apostado em defender a autenticidade da democracia, que não esteja interessado em defender, em primeiro lugar, os interesses internacionais dos Estados Unidos também, antes dos interesses pessoais do seu presidente, é um partido altamente perigoso para a América e para os países e o mundo que ama a democracia. Nós receamos por esta América que é dirigida por Donald Trump. Receamos por um mundo livre, que ama a liberdade e que coloca a liberdade acima de tudo e a transparência da democracia acima de tudo. Donald Trump já influenciou as eleições no Brasil, falsificando-as através de fake news, através de apoios a um indivíduo desqualificado e membro de um grupo de gangsters como é Donald Trump, que é o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Já
contribuiu para a falsificação das eleições no Chile, colocando no poder Sebastián Pineda, e foi decisivo para o golpe de Estado que na Bolívia destituiu Evo Morales. Isto é, com Donald Trump, a América está a voltar ao aventureirismo dos anos 60 e 70, que fazia da América do Sul e Central repúblicas das bananas, em que ele punha e dispunha presidentes ao seu bom prazer, ou por simples interesse de companhias americanas, nomeadamente. É sabido como a United Fruit colocava e destituía presidentes nas repúblicas das bananas através de golpes de Estado. Trump e a América não estão a perceber que o mundo mudou. Não estão a perceber que a América já não é mais a superpotência e a única superpotência mundial. Já não estão a perceber que tem grave concorrência da China, a perigosa concorrência da China, e que urge preservar a liberdade e a democracia na América como exemplo de liberdade e democracia para o mundo. E isso é um perigo não só para a América, mas é um perigo para toda a humanidade que preserve e ame a liberdade. A corrupção está instituída no poder da América. Infelizmente, em muitos outros países também está instituída. Não é que isso seja um apanágio dos países democráticos, bem pelo contrário, é nos países antidemocráticos, nomeadamente é sabido quanto é grave a corrupção na China, na Rússia e em tantos países sujeitos a ditaduras. Mas ela acaba por ser mais grave no mundo democrático, porque o mundo democrático, o mundo livre, tem no combate à corrupção uma das suas razões de ser. A corrupção destrói a moralidade dos Estados, faz com que os cidadãos desconfiem e possam eventualmente até desprezar a democracia e, sobretudo, corrói as economias. Em Portugal, infelizmente, também temos disso. E o que é grave é que a justiça portuguesa, pura e simplesmente, não atua nos casos graves de corrupção. Em casos pequenos de corrupção, em casos pequenos que vão para os tribunais sem grande gravidade, a justiça é célere em fazer-se. Em casos como casos do BPN ou do BES, no caso do BPN, passados 10 anos do caso rebentar, ninguém está preso. No caso BES, também, passado tanto tempo do caso rebentar, ninguém está preso e, inclusivamente, nem sequer se prevê quando é que vai ser deduzida a acusação contra os responsáveis por tanta corrupção, por tantos crimes que levaram o país quase à bancarrota. No caso do BPN, chegamos ao cúmulo de um senhor juiz se esquecer de decidir um dos crimes graves que Oliveira Costa, o principal responsável do BPN, estava acusado. Entre os crimes de que ele estava acusado, um dos mais importantes e dos mais graves, o senhor juiz do processo esqueceu-se de um deles. E é assim que nós andamos. Não se vê saída para estes casos. Não se vê saída para os grandes casos de corrupção, porque também não há uma reforma da justiça que pudesse conduzir a uma celeridade
nos processos de grande corrupção. Os processos de grande corrupção são encarados como processos de pequena corrupção, como qualquer roubo, são tratados como quase um roubo feito por um pilha-galinhas. Para a justiça portuguesa, esses processos do BPN e do BES têm praticamente a dignidade de processos que são movidos a pilha-galinhas. Enquanto este tipo de processos não tiver prioridade na atuação processual, não tiver prioridade na mobilização de esforços, nomeadamente de magistrados. Repare-se que o caso do BES é público, esteve anos em que os magistrados se recusavam a tomar conta do processo do BES, em que não houve nada feito no processo do BES. No caso do BPN, temos este caso do próprio juiz a esquecer-se de decidir um dos crimes. E é nisto que estamos. Enquanto a justiça não mudar em Portugal, enquanto não houver uma justiça para ricos e outra justiça para pobres, Portugal não será verdadeiramente um país democrático, um país livre, em que a defesa da cidadania, a defesa dos interesses do Estado e dos interesses dos cidadãos e da confiança que aos cidadãos deve merecer o Estado e, em primeiro lugar, a própria justiça. Enquanto isso não suceder, Portugal não será verdadeiramente um país democrático. Esperamos que haja uma mudança neste paradigma judicial. Esperamos que algum governo, algum partido, se lembre de propor alterações na justiça, de modo a tratar estes processos de grave corrupção com a rapidez e a importância que eles, na realidade, têm para o país. No caso do BES e do BPN, foram já cerca de 17 mil milhões de euros que eles destruíram. E continuam a destruir, porque ainda este ano, quer para o BPN, quer para o BES, vão milhões e milhões, cerca de 1.000 milhões de euros para cobrir as dívidas deixadas pela falência desses dois bancos. 1.000 milhões de euros. É tempo de os partidos políticos acordarem e não falarem apenas de ânimo leve e de vez em quando nas campanhas eleitorais contra a corrupção, mas tomarem efetivamente medidas contra ela, tratando-a como deve ser tratada, particularmente estes casos graves que devem ser abordados com a celeridade, com a importância que eles têm para a vida da nação. E com isto despeço-me com amizade. Até ao próximo Política Impura, no YouTube, na radiotransforma.pt, na rtf.pt e também no Facebook. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior.